Bater um papo com o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, está por aqui, e nós estamos fazendo uma nova rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Ilhéus, né? Nós estamos há 10 anos dos 500 anos da cidade e é natural que a gente queira saber dos nossos pré-candidatos o que eles podem fazer definitivamente para Ilhéus, até para preparar a cidade para os 500 anos. Jabes, satisfação ter você mais uma vez no programa, tudo bem? Bom dia, Vila. Bom dia, equipe aqui do Tabuleiro, né? Só tem craque. Giovana, Neto, Rita, né? Aline. Rita, que é a Aline. Aline, eu só quero porque eu tô chamando Rita, nem sei. É porque foi a última ouvinte, eu acho. Pois é, Aline, mas eu estava aqui, Aline, enfim. Bom dia, Ilhéus, prazer, Vila, estar aqui mais uma vez e nessa semana tão importante para todos nós, né? O aniversário da nossa cidade, né? Ilhéus completa este ano 490 anos de história. E uma bela história, né, Vila? Uma história de muitas lutas, entendeu? Uma história de muito trabalho, em que rendemos homenagens aos nossos antepassados, aqueles que ajudaram a construir a nossa Ilhéus de hoje, independente de terem sido prefeitos, vereadores, intendentes, enfim, mas pessoas da sociedade ilhéense que tiveram assim uma participação muito importante. Eu fico muito gratificado em poder fazer parte dessa história e dizer que não se constrói um futuro sem respeitar o passado, sem compreender o passado. É o passado que cria os elementos de pertencimento, de identidade. É o passado que dá as condições para que você possa olhar o presente, mas com a perspectiva de futuro. Portanto, Ilhéus, que já passou por tantas fases, né? Tantas fases na sua história, fase de apogeu, fase de dificuldades, né? E que nesse momento, Vila, eu acho que tem uma bela perspectiva. Você veja que, além das nossas potencialidades que a natureza nos proporcionou, que Deus nos proporcionou, nós vivemos inclusive um momento de transição. Foi duro, né? Essa luta depois da queda da economia cacaueira, em uma cidade que praticava monocultura, e isso teve efeitos catastróficos de um modo geral para todos os segmentos, e que vê agora um horizonte interessante. Eu vejo, Vila, que, por exemplo, a própria cacauicultura, né? Você veja com esses problemas da África, de Gana, Costa do Marfim, nós multiplicamos o valor do preço do cacau, da arroba do cacau, não é? Quando ninguém mais, eu confesso, muita gente, pelo menos a grande maioria, não tinha mais esperança. Nem acreditava mais nisso. Nem acreditava que isso fosse possível. Bem, está aí a realidade. O cacau bateu recorde no preço da arroba de 30 anos atrás. Chegou a quase R$ 1.100 a arroba do cacau. Impressionante isso. Hoje na faixa de 600, 700, enfim. Eu acho, Vila, que é a hora do produtor de cacau, do homem que vive do cacau, que tem a sua fazenda de cacau, que de alguma forma abandonou um pouco diante das dificuldades concretas, ele aproveitar esse momento, entendeu, Vila? As pessoas os fazendeiros de cacau, as famílias que têm tradição cacau, aproveitar esse momento para, com essa grana que está entrando, utilizar a maior parte disso para recuperar as fazendas. Eu discordo um pouco. Um dia desse eu li um artigo, não, é hora de pagar as dívidas. Sim, pagar as dívidas. Pagar as dívidas, sim, elas serão pagas e deverão ser pagas. Mas eu acho que o momento agora não é de desperdício, nem de pagar dívida, coisa alguma. O momento agora é de você fazer o seguinte: recuperar a fazenda, limpar a fazenda, absorver novas tecnologias, tá certo, no manejo,
E, sobretudo, Vila, ter uma consciência clara que não dá mais para tomar conta de uma fazenda visitando de 15 em 15, 30 em 30 dias. Então, acho que esse momento é um momento da lavoura cacaueira, da economia cacaueira, um momento de recuperação. Então, gente, investir na roça, limpar, arrumar, organizar, tá certo? Trazer práticas mais modernas, entendeu? Isso vai fazer com que as fazendas se recuperem, melhore, aumente a produção de cacau, até com preço alto há uma tendência de que isso aconteça, tá certo? E que não esqueçamos nunca de uma coisa, não jogar todos os ovos no mesmo cesto. No mesmo cesto. Porque isso foi terrível lá atrás. É hora da gente continuar trabalhando na produção de amêndoas de qualidade. O chocolate, tá certo, ele é um fator fundamental na economia nossa. E há de ser maior ainda. Então eu vejo que esse é um momento muito interessante para a gente olhar para frente. Na hora que a fazenda estiver recuperada, organizada, então vamos negociar direitinho, etc. E vejo também, Vila, que nessa ideia que você colocou dos 500 anos, gente, nós precisamos aproveitar e muito, potencializar e muito essas obras de infraestrutura que estão acontecendo. Demoraram um pouco, isso vem de muitos anos, né? Essa luta pela FIOL, por exemplo, mas está acontecendo. Você veja que essa FIOL vai unir ao Centro-Oeste, tá certo? Em que você vai poder, em que você vai poder escoar uma produção de grãos, por exemplo, não só do oeste baiano, mas de toda aquela região de Mato Grosso, por exemplo. Gente, o nosso Porto Sul, ele está planejado para ter uma capacidade de 40 milhões de toneladas de minérios e 20 milhões de toneladas de grãos. Esses minérios todos aí da região de Caeté, entendeu? Toda essa região, nós podemos trabalhar, olha o valor, 40 milhões de toneladas de minérios e 20 milhões de toneladas de grãos. É muita coisa. Isso significa, Vila, atração de indústrias, tá certo? De novos negócios. Eu ia perguntar exatamente isso, Jabes. Como o prefeito da cidade pode ajudar, pode contribuir até para ampliar esses valores aí, esses números, ou até mesmo trabalhar para manter esses números e potencializar isso para o município, gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades. Pois é, exatamente esse é o papel da liderança política, você colocou bem. Porque não vamos imaginar que as coisas acontecem, tá certo? Assim, de forma puramente espontânea. Sim. É preciso a mão da liderança, tá certo? E uma liderança forte no sentido democrático, uma liderança capaz, uma liderança que tem experiência e competência, que tenha boa articulação no plano estadual, no plano nacional, há de sentar na mesa para fazer o debate de todas as possibilidades que Ilhéus passa a ter. E não só Ilhéus, Vila, é bom entender isso no conjunto da região, tá certo? Porque se você vê Ilhéus e Itabuna, representa um mercado que acaba se comparando à Conquista, tá certo? Um pouco menor do que Feira, mas seria em tese um terceiro grande conglomerado a nível baiano. Porque, gente, Ilhéus e Itabuna estão a 27, 30 quilômetros. 30 quilômetros, menos um pouco. Agora, com a duplicação, tudo isso vai ficar mais rápido. Então, eu disse sempre, havia um estudo de que nós tínhamos comunidades urbanas, em que não é exatamente rural, nem exatamente urbana. Em que tudo acontece. Você tem aí, por exemplo, você tem aí a universidade, você tem Senai, você tem Cefet, você tem uma série em várias indústrias, há uma série de empreendimentos que fazem com que essas comunidades estejam muito unidas. Então, eu creio que é preciso nessa coisa do conglomerado de infraestrutura, Porto Sul, FIOL, enfim, nós temos a capacidade de... Eu, por exemplo, defendo o seguinte: não é possível que, por exemplo, toda essa matéria-prima que chega aqui vá embora, seja exportada.
Aí vem o papel da ZPE, Vila, que a gente precisa pensar e discutir isso. A ZPE é uma coisa antiga, vem do primeiro mas governo, nós já pensamos isso, nós já discutimos pois isso, é, o Vila, que mas falta aí, agora é execução. Aí, Vila, tem a grande questão. Nós conseguimos, e essa foi uma questão importantíssima, não deixar morrer a concessão. Você sabe que Ilhéus é o único município da Bahia que tem uma ZPE, porque no mais são municípios estaduais. Perdão, são ZPEs Estaduais, tá certo? A nossa é municipal. É a única no Brasil, não? A única do Brasil. É. 1985, eu era prefeito. Sarney era presidente. Sarney era presidente da República. República. E conseguimos com Sarney. Em uma mobilização forte, que envolveu muita gente. Envolveu muita gente na época. Jorge Viana, deputado federal. Envolveu muita gente, tá certo? Foi um trabalho de muitas mãos. Não adianta dizer fui eu, não existe isso. Pois bem, ora, a ZPE é fundamental. Agora, sim, ela passa a ter condições de ser potencializada por conta do porto. Como é que você tem uma zona de processamento e exportação com um porto que tem problemas? O nosso Porto do Malhado precisa continuar um trabalho de infraestrutura calado, precisa continuar a modernização, porque ele tem uma outra função de turismo, função de pequenas cargas, entendeu? Uma série de elementos que serão trabalhados através do Porto do Malhado. O Porto Sul não, o Porto Sul é um porto de exportação, um porto forte, por conta do seu tamanho e da sua grandeza. Então, a ZPE agora, ela funciona, porque a ZPE é o quê? Uma zona de processamento e exportação. E hoje, pela lei, você pode, uma parte desses produtos serem internalizados. Isto é, você não precisa mais exportar tudo. Hoje, basicamente, 30% do que será produzido na ZPE pode ser vendido para o mercado interno. Então veja quantas coisas importantes a ZPE pode contribuir. ZPE, Vila, existe no mundo inteiro. Você tem ZPE na Rússia, tem ZPE na China, cheio de ZPE. Na China, a China está lotada de ZPEs. A cada esquina você tem uma ZPE. Uma ZPE, tá certo? Os Estados Unidos, para não parecer que é só um lado ideológico, entendeu? Estados Unidos, quer dizer, é algo que foi fundamental e será mais ainda para esse momento de crescimento da nossa região. Por quê? Parte desses produtos que vão passar pelo Porto Sul, que vão passar por aqui, eles ao invés de ser totalmente exportados, uma parte fica aqui para ser industrializada. Tanto na área dos minérios, quanto na área da fruticultura, dos grãos, tá certo? Então, aí é que está a capacidade de sentar na mesa, discutir, pensar na cidade, porque aí sim, aí nós vamos gerar emprego, gerar renda, gerar ICMS para os municípios, crescer a nossa arrecadação de uma maneira sustentável, para aí sim você ter condições de investir nos programas sociais, na saúde, na educação, nas áreas rurais, entendeu? Que precisam muito do nosso apoio, percebe? Então, eu vejo assim uma possibilidade muito grande. Um terceiro ponto, Vila, já que a gente está falando em 500 anos, eu acho que o programa tem muito essa função, sobretudo nessa semana de aniversário de Ilhéus, o turismo. O turismo, e para o turismo, Vila, não dá para fazer turismo pensando que Ilhéus é Porto Seguro, que Ilhéus é Itacaré. Porto Seguro até sim, porque Ilhéus, quando Porto Seguro tem o mote do descobrimento, Ilhéus tem o mote da obra madiana, tá certo? Ter sido capitania hereditária, quer dizer, é uma coisa que é vendida no mundo inteiro, tá certo? Então, o turismo, no entanto, não se faz sem aeroporto internacional, meu amigo. É uma coisa que precisa ser muito clara. Você não adianta pensar em fazer turismo se você não tem voos, tá certo? Que traga o turista da Argentina, que traga o turista do América do Sul e de outros locais. Porque Ilhéus tem muito a oferecer. Ilhéus tem belezas naturais, Ilhéus tem história, Ilhéus tem, além de ter uma história rica, tem uma obra fantástica de Jorge Amado, que é um escritor internacional. Já, eu concordo que é necessário que a gente tenha um aeroporto, é necessário que a gente tenha um aeroporto internacional. Mas eu costumo utilizar muito o exemplo de Gramado. Gramado está a 120 quilômetros de Porto Alegre. O aeroporto de Gramado fica em Porto Alegre. E mesmo assim, todo o turismo da Serra Gaúcha, não só de Gramado, mas de toda a Serra Gaúcha, e se a gente comparar com Bento Gonçalves, que está a mais de 200 quilômetros do aeroporto,
você tem uma quantidade grande de turistas frequentando ali. Então, eu entendo que a gente não pode priorizar só essa questão de aeroporto. A questão do profissionalismo no turismo tem que acontecer. Claro que sim. Capacitação, profissionalismo, análise de produtos turísticos da melhor qualidade. Ilhéus tem tudo isso. Ilhéus tem essa vantagem. Eu falei aqui uma vez no seu programa... Não vejo o profissionalismo aqui, já. Pois é, não. Tem as condições de fazer isso, o potencial, e precisa ser feito. Tá certo? Felizmente, eu digo sempre o seguinte, nós ficamos de uma dependência histórica do cacau, que isso complicou um pouco até a nossa capacidade de reflexão, de definição de políticas públicas, uma série de coisas. Isso acabou, passou, está voltando, mas se voltar, espero que volte, nós já tenhamos aprendido com o passado. Tem outras alternativas. Não é verdade? É isso aí. Precisamos buscar alternativas. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ilhéus tem um polo de informática, não é isso? Sim. E precisa ser estimulado. Eu acho que o polo sofreu muito. Foi inicialmente uma bela ideia do ex-governador Paulo Souto, na época, e ao mesmo tempo ele criou uma situação que prejudicou o polo. No momento em que ele pegou a lei, tá certo, transformou a lei e ampliou a lei para que os incentivos fossem dados em outros locais. Olha, era o momento que Ilhéus mais precisava de incentivos para poder trazer indústrias âncoras. Aí não. Fez, levou isso para outros lugares da Bahia, lá de Freitas, para Salvador e tal. E isso foi, se por um lado positivo, por outro foi negativo. Mas o polo está aí. Olha, eu, quando prefeito, em várias oportunidades, eu conversava com o pessoal do polo. Ele dizia o seguinte: nós precisamos de um aeroporto que seja alfandegado, um aeroporto que tenha condições, entendeu, Vila, de trazer o produto para cá, e o produto, ao invés de chegar de fora, de São Paulo, vamos supor, ir para Salvador, porque lá que tem alfândega, tem que vir para aqui. Você tem aqui Polícia Federal, você tem Receita Federal, nós, além de não termos conseguido, tá certo? Infelizmente, foi uma visão equivocada do governo federal e do estadual também. Nós hoje estamos reduzidos a 2 voos, porque não tem aparelho no aeroporto, você não tem condições de pousar aviões maiores, você está em uma situação hoje, eu disse no teu programa, você está em uma situação hoje em que estamos reduzidos a 2 voos diários de uma única empresa, amigo. Como é que faz turismo desse jeito? 2 voos diários, não, perdão, 2 voos semanais. Nós já tivemos aqui, Vila, 3 voos diários, ida e volta para Salvador. 3 empresas. Hoje estamos reduzidos a uma empresa, com 2 voos, um segunda e um quinta. E outra coisa, viu? Avião agora não é mais Boeing, não, é a TR. Aquele turbo-hélice. Isso não pode, gente. Isso é um absurdo. Isso não pode continuar, Vila. Porque, claro, que o turista chega pela rodoviária. Ótimo, muitos vão chegar, terão que ser atendidos, acolhidos da melhor forma. Outros vêm no navio, nesse movimento rápido que você chega, passa um dia, tal, importante é. Mas o turismo, através da aviação, tá certo? É muito importante. Como pode ser feito para mudar essa realidade, para alterar essa realidade? Eu, Vila, sinceramente, eu acho que a gente tem que tirar aquele aeroporto de onde está. Eu acho que... Mas você acabou de reformar agora, foi feito um investimento. Mas sinceramente, é um equívoco. É um equívoco. Que você faz uma reforma daquela necessária, tá boa, inclusive. Sim. Eu viajo sempre, sei disso. Tá boa. Mas sim, que adianta você resolver os problemas da infraestrutura local, da infraestrutura, do conforto do passageiro, melhorou muito, papapá dos funcionários, passageiros, etc. E você não tem aparelho na pista, você não tem aparelhos para orientar os pilotos em determinado momento. Qualquer coisinha não desce. Qualquer situação não desce o avião. Isso é por conta do tamanho? Ou não, isso é por conta de você não ter os aparelhos necessários. Mas assim, se além mudasse do que é de uma local, pista... se mudasse de local, é isso que eu estou tentando entender. Por que ali não poderia... Por que poderia permanecer ali? Mas primeiro você tem uma pista que não é a necessária. 1.500 metros, mais ou menos isso, tá certo? Segundo, dizem que
na época, a construção ali de um hotel, se não me engano, foi o Opaba, tá certo? Infelizmente, na época, se permitiu que isso fosse feito e acabou criando dificuldades, tá certo, para a instalação no tráfego aéreo dos aparelhos necessários. Até houve, na época, até uma mudança no Opaba, você se lembra que houve, entendeu? Dois andares do hotel foram retirados. Pois é, mas o erro foi a permissão inicial, né? Que gerou aquela situação. Bem, eu de vez em quando pergunto, mas por que eu faço a pergunta ali de ser feito? Por que não botar aparelho? Porque não pode, por isso que essas condições não permitem. Não, é um aeroporto limitado. Você fez uma boa pergunta, como é que faz uma reforma daquela, necessária, por sinal, não é? Mas se você não tem condições de dar mínima segurança no tráfego aéreo para que as aeronaves cheguem aqui, pousem com tranquilidade, etc. Eu defendo um aeroporto internacional em outro local. Ali, quem sabe, você tem condições, Vila, de fazer uma grande articulação, não é? Para shopping center, quem sabe, hoje com as duas pontes não tem mais problema. Um grande parque temático. Um dia desse eu vi uma ideia de uma pessoa, gostei. Parque temático Gabriela, com toda uma realidade da cidade, da nossa história ali, com investimentos, entendeu? Construção civil, uma série de coisas. É a saída. Agora, tem que ter coragem para ir trabalhar para isso acontecer. As coisas não são fáceis nem simples, tá certo? Mas, quando você fala Ilhéus, gente, não pensa só em Ilhéus, não. Pensa em uma micro-região. Pensa em Itabuna, pensa em Itacaré, pensa em Una, pensa de um modo mais regional, tá certo? E há condições para isso. É uma questão de quê? Decisão política. E decisão política é feita como? Com trabalho, com articulação, tá certo? Com presença firme, com liderança capaz de desenvolver uma ação desse tipo. Portanto, eu vejo Ilhéus assim, sabe, com uma bela perspectiva. Vejo mesmo. No turismo, nas obras que estão em função do Porto Sul, da ferrovia, tá certo? Na própria conexão com outros locais, tá? Itabuna, Vitória da Conquista, com essa possibilidade de fazer uma grande articulação com centros desenvolvidos. Então, tudo isso, gente, tem que fazer parte do trabalho, do estudo para os 500 anos. Porque nada acontece de um dia para o outro. Nada. Quando você, por exemplo, investe em turismo, olha o seguinte, são novos hotéis que acabam surgindo. Há uma necessidade, eu já disse aqui, que é um projeto nosso, de readequar o centro de convenções, tá certo? Construindo o pavilhão de feiras e eventos. Pavilhão tem que ter. Precisa ter. Tem congresso, por exemplo, de medicina, de saúde, por exemplo, que são 3, 4 mil pessoas. É. Como é que vem? Não tem espaço para isso. Não tem espaço para isso. O Festival do Chocolate é pequeno isso, já. Já tem até puxadinho, você viu? É. Já tem puxadinho no Festival do Chocolate. Não é? Parece que vai acontecer agora, em julho, se não me E eu engano. soube também que aquela Expo Ilhéus, né? Não, a Expo Ilhéus é fora. Não, é fora. É isso. Eu soube também que essa Expo Ilhéus, ela já foi muito maior do que hoje. Por exemplo, do que nos últimos anos. Talvez se tivesse um pavilhão, se tivesse um local mais adequado, continuasse crescendo, não sei. Talvez. Então, acho que tudo isso é consequência. Porque você vem, por exemplo, a ideia do turismo, a ideia do aeroporto, entendeu? Chama a atenção das pessoas. O cara vem investir, não é? Vem fazer, vem trabalhar hotéis. Aí hotéis são restaurantes, são pousadas, tá certo? Uma série de equipamentos. Olha, sinceramente, eu vejo assim com muito otimismo o futuro de Ilhéus. Basta que façamos a coisa certa. Basta que tenhamos capacidade de trabalhar de forma integrada. Não dá também para achar eu vou fazer, não existe isso, mas vamos fazer, vamos construir. E aí é o papel da liderança. Organizar, reunir, chamar as pessoas, conversar, entendeu? Isso, Vila, é uma das coisas que eu me proponho nessa pré-candidatura. É por essas razões que eu estou nisso. Eu
eu estava um dia desses pensando, meu Deus do céu, né? Quer dizer, tanto tempo já passou nessa caminhada, mas eu me sinto rejuvenescido por essas ideias, por essa vontade, por esse sonho de dar a minha contribuição à minha cidade. Falando dessas ideias, você acredita que cabe Ilhéus e Itabuna, juntando as duas cidades? A gente tem aí mais de 500 mil habitantes. E se calcular as cidades do entorno, talvez a gente chegue aí a 600, 700 mil habitantes. Você acha que cabe aí uma região metropolitana nessa região? Aqui, entre Ilhéus e Itabuna? Eu sem dúvida. Eu acho até que já está tarde, já deveria ter avançado isso, né? Ilhéus e Itabuna tem uma coisa interessante. Você veja como é a vida, né? Se nós estivéssemos mais próximos no sentido da vontade política, porque estamos próximos em termos de espaço, né? Da vontade política, a realidade já seria bem diferente para todos nós. Ilhéus e Itabuna não devem competir. Elas devem compartilhar possibilidade de que determinadas ações aconteçam aqui e outras lá. Vamos competir hoje, Colo-Colo e Grapiúna. Sim, mas nessa área tudo bem. Nessa área tudo pouco bem. de tarde. Nessa área tudo bem. Até brinco, né? Quando eu estou em Salvador, as pessoas, qual é o seu time? Colo-Colo. E aqui na Bahia, eu sou Bavi. Torço para Bahia, torço para Vitória, entendeu? Porque eu sou Colo-Colo. Eu tenho um filho que é Bahia e um filho que é Vitória. É mais um problema, né? Entendeu? Eu não quero. Eu sou Esse é o Colo-Colo. problema. Estou feliz até que o Colo-Colo está. Tá no processo de retomada, de subida. Tal. A gente está querendo já pegar o Bahia lá em outro momento. Eu estou esperando aí uma oportunidade no jogo Colo-Colo, que eu não tenha nenhuma outra atividade, que eu estou com atividade no domingo, muitas vezes no interior, nos locais, para assistir um jogo. Mas hoje é um bom dia, hoje vai ter um grande jogo. Hoje é Colo-Colo, né? E Grapiúna. Hoje é o clássico aí. Qual é o horário? Vai ser 3 horas. 3 horas da tarde. 3 horas da 3 tarde, horas. no Mário Pessoa. Hoje também tem um jogo também, legal. Não serve. O que vai servir hoje é Colo-Colo e Grapiúna. Hoje eu tenho um auto para visitar. Mas se der, eu vou dar um pulinho lá. Pois é, mas essa competição tem que ser do esporte e outras questões, tá certo? Porque no mais, é a gente trabalhar para estarmos mais unidos. Porque fica mais fácil. Você imagina uma luta em que Ilhéus e Itabuna estejam ao lado. Eu conversei com o prefeito Augusto Cacho. A gente se encontra no aeroporto, tal, viaja, papá. Falando sobre esses voos. Eu digo, Augusto, se eu ganhar essa eleição em Ilhéus, tá certo? Você em Itabuna, vamos dar as mãos, vamos nos juntar, fazer um grande movimento com outros prefeitos da região e vamos a Brasília para mudar essa realidade de Ilhéus, porque esse aeroporto não é só nosso, esse aeroporto é de todos nós. Eles se queixando também, empresários se queixam. Vila, além de você só ter esses 2 voos, diminuiu o número o avião menor, diminui a capacidade de carga e de passageiros. Exatamente. Automaticamente aumenta o preço. Mas sim, isso aí aumenta. Aumenta o preço. Hoje você fazer voo para muitas vezes você viajar para Salvador, não tomar cuidado, a São Paulo está mais barato. Sim. Um dia desse tinha um preço que era mais barato você ir e voltar a Lisboa do que ir e voltar a Salvador. Misericórdia. É isso mesmo. Tem situações desse tipo. Tem situação que bate R$5.000. Aline, você sabe quanto é uma passagem? Por exemplo, se você compra, eu por exemplo, eu sempre passo um dia em Salvador lá na direção do partido, né? Quando eu posso, quando não posso não vou, mas tenho que cumprir meu trabalho. Eu tenho que comprar com antecedência, assim, 60 dias antes, para conseguir, primeiro, comprar e, segundo, um preço que não seja tão assustador, tá certo? Mas se você quiser, vamos supor, hoje você é Salvador hoje, você vai gastar R$4.000 para ir. Sabe por quê? Você vai sair daqui, você vai passar em São Paulo ou Belo Horizonte, daí pegar outro voo e vir para Salvador. E aí, Vila? Então, ou nos unimos, concluindo, ou nos unimos todos, fazer como eu fiz na década de 80, quiseram tirar a VASP de Ilhéus, na época tinha VASP. Aí resolveram ver a notícia, a VASP vai sair de Ilhéus. Só tinha VASP e Varig. Eu digo, vai sair de Ilhéus, era prefeito. Década de 80, vai sair de Ilhéus? Não vai não. Foi o que eu fiz. Eu era presidente na época da MURC, Associação dos Municípios da Região Cacaueira, juntei a turma toda,
os empresários de Ilhéus, tá certo? De vários setores, de Itabuna, fomos a São Paulo, que a sede da VASP era em São Paulo na época. Fomos a São Paulo. Chegamos em São Paulo, fomos à direção da empresa, pá. A VASP, na época, tinha uma parte das ações que era do Estado. E o governador era Orestes Quercia. Orestes Quercia, MDB. Orestes Quercia. Na época era PMDB. Fomos ao Orestes Quercia, tivemos uma conversa, ele viu a força nossa, falta o quê? Tem passageiro. Gente, tem passageiro sobrando. Tem passageiro. O que é que falta? Tivemos força política, não deixamos a VASP sair. Tem lógica uma cidade como Ilhéus, numa micro-região como a nossa, que tem toda essa possibilidade, ter 2 voos diários num avião pequeno? 2 voos diários, não, 2 voos semanais? Uma empresa só? Essa é a realidade. Isso tem que mudar. Segurança. O que o prefeito de uma cidade do tamanho de Ilhéus, e você, caso venha a ser reeleito prefeito de Ilhéus, quando digo reeleito, que você já teve 4 mandatos aqui, voltando para fazer a gestão da cidade. O que o prefeito pode fazer pela segurança da cidade? Qual a contribuição que pode dar? A gente sabe que essa é uma responsabilidade, uma obrigação do Estado, mas é um direito de todos, né? Não, e no fim, os entes federados, eles precisam estar articulados para enfrentar esse problema. Vila, é uma vergonha essa posição da Bahia. É uma vergonha. Eu já dizia isso quando estava no governo. Porque tinha as reuniões do Conselho Político, né? Eu participava pelo meu partido. Leão era vice-governador, ficava lá sentado ao lado de Rui, governador, ou Wagner, né? Ou então quando o Wagner estava governador. E eu dizia, gente, precisamos fazer alguma coisa. Está demais. Mas está demais mesmo, Vila. As facções, infelizmente, perceberam as condições de muitos se instalarem na Bahia. Você vê esse problema, você imagina, dos 15 municípios mais violentos, 16 municípios mais violentos do Brasil, 10 são da Bahia. Inclusive Ilhéus, 14º lugar. É brincadeira isso, Vila? Isso precisa ser trabalhado com muita responsabilidade. E como pode ser feito? Porque, veja bem, como é que faz turismo com violência? Vai lá. Se você vai viajar, aquela terra ali é complicado, o que é que você pensa? Você pensa em mudar o destino. Pensa 2 vezes, pelo menos, né? Você não pensa 3 vezes, não é isso? A primeira coisa, Vila, vamos ser objetivos, o Estado precisa, eu vou falar sobre o município, o Estado precisa tomar uma atitude. Mas uma atitude firme. É óbvio que existem as chamadas a necessidade de resolver os problemas sociais, óbvio, não é? Todo mundo ter emprego, mas isso não é uma coisa que aconteça em um piscar de olho. É verdade? Porque se as pessoas estão empregadas, as pessoas estão com a situação melhor, elas evidentemente preferem outro caminho. Oportunidade de estudo e trabalho, oportunidade de um modo geral. Mas medidas hoje precisam ser tomadas. Ninguém faz segurança pública sem inteligência. Porque muitas vezes, quando você... Não é só a repressão. Ela é importante, mas não é só. A inteligência, tá certo? E a polícia precisa estar preparada para isso. A inteligência, ela é fundamental para detectar o problema antes que ele aconteça. Tá certo? Então, hoje... A inteligência é fundamental, a articulação entre os setores, Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, tá certo? Isso é mais do que essencial, mais do que fundamental. Terceiro, você precisa integrar, envolver a comunidade nesse debate, tá certo? Os conselhos comunitários de segurança, isso diminuiu muito. Nós já tivemos. Em que você vai chegar no teu Antônio Vilela, tá certo? Vai ter a reunião da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, vai chegar lá a Guarda Municipal, que tem outra, mas a comunidade, para que eles saibam, gente, qual é o nosso caminho, o que podemos fazer. Essa integração, ela é vital. Primeiro que dá uma espécie de... Psicologicamente, as pessoas se sentem partícipes do processo, tá certo? Isso vai envolver as escolas, vai envolver, entendeu? As lideranças empresariais, as lideranças sociais, ONGs.
um grande trabalho de integração nesse sentido. Inteligência, articulação, tá certo, entre as polícias e envolvimento da comunidade. Onde deu certo, isso foi feito. Estados Unidos, Nova York é uma coisa terrível. Mas na Colômbia, por exemplo, esse trabalho foi feito, tá certo? E claro que você tem o quê? Dotar as forças de segurança das condições essenciais. Como é que você faz segurança com as fronteiras abertas aí, entrando arma de tudo que é lugar, entendeu? Como é que pode fazer isso? Então, nesse sentido, eu creio que ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Então, inteligência no sentido de você conhecer o que está acontecendo, articulação das polícias de um modo geral, federal, estadual, enfim, municipal, militar, civil, etc., e envolvimento das comunidades. Eu acho que esse tripé, ligado a dotar as forças das condições necessárias, isso é vital para a gente resolver esse problema. Não dá mais para você chegar em determinados lugares e ter que pedir permissão para entrar. Está assim no Brasil. Hoje, na Bahia, não se fala. Você tem situações que você, se não pedir permissão, vai ter problema. Eu, como sou dos morros, eu sou dos morros de Ilhéus, eu não tenho problema. Tá certo? Quando eu chego lá, graças a Deus, Ilhéus. Quando eu chego, Vila, é Jabes. Aí minha mãe gostava dele, entendeu? Minha mãe gostava, meu pai gostava, ponto final. Você tem situações que já estão complicadas. Nós não podemos chegar a esse nível. Você não pode ter uma cidade turística organizada se você não fizer isso. Município. Bem, no mínimo a gente pode começar a fazer um trabalho dessa integração. Comunidade com as forças de segurança. Tá certo? Isso é um trabalho que o prefeito pode fazer. A liderança política pode fazer. E começar a pressionar o quê? Pressionar o Estado, tá certo? Ô Vila, dá pra gente entender, os distritos de Ilhéus não tem um policial? Como é que fica a vida dessas pessoas, Vila? Pensa aí. Você mora, digamos, no Couto. Você mora em Banco Central. Você mora em Nema. Castelo Novo. A decisão é feita como? Uma patrulha rural não resolveria isso? Eu acho que sim, Vila. Você tem que ter essa patrulha rural, mas já teve isso, Vila. Policiais nesses locais. Aí entra a prefeitura mais uma vez. Pressionar o Estado, mas a prefeitura ajudar, não tem jeito. Muitas vezes, já aconteceu comigo, não, tudo bem, você tem a casa, paga o aluguel ali da casa, organiza, tal, entendeu? Organiza isso em uma ação com a Câmara de Vereadores, com o próprio Tribunal de Contas, para não dar problema. Mas você tem pelo menos 2 policiais com revezamento, tal. Aconteceu isso. Você chega hoje nos distritos de Ilhéus e pergunta qual o maior problema? Segurança. Aí vem saúde, vem isso, vem estradas rurais, etc, etc. Então, é um problema seríssimo. Essa questão de segurança realmente é terrível. Voltando aqui já para essa questão do turismo, eu quero só voltar na questão do turismo. Você pode fazer turismo com boas ideias, mas é necessário que você tenha dinheiro para fazer a execução disso. Você pretende desenvolver alguma taxa que o turista que chega em Ilhéus possa contribuir financeiramente, entrando na cidade, não importa pelo aeroporto, pelo porto, pela rodoviária, se hospedando na cidade, uma taxa que possa ter um fundo para a manutenção do turismo e o meio ambiente, coisa parecida? Eu defendo isso em 2 etapas. A primeira etapa seria a existência da taxa, mas não obrigatória, para você ir organizando, tá certo? Muita gente gosta de ajudar a vila. Olha, eu contei, não sei se foi aqui, você chega em Londres, né, o museu mais importante de Londres, ele não cobra a entrada. Mas lá dentro, lá no playground, logo na entrada, está lá escrito, colabore com a manutenção da cultura, colabore com a manutenção da arte, da história. Ô Vila, o que tem de gente que chega e deixa o seu dinheirinho? É impressionante. Então, acho que a gente pode fazer, quem também não tem o dinheiro, não faz. Não coloca, quem não quer. Regra geral, as pessoas querem contribuir. Então, o que é que custa, por exemplo, você, na rede hoteleira, tá certo?
Você tem lá uma taxa, inicialmente, em um primeiro momento, não sei se você entendeu bem, são 2 Sim. etapas, de um primeiro momento, a pessoa está lá, tem uma taxa, quer contribuir com a manutenção das questões ambientais, entendeu? Uma taxa ambiental mesmo, da preservação, etc. Faz isso. Em um segundo momento, quando as coisas estiverem mais organizadas, aí você coloca uma coisa obrigatória. Mas eu defendo isso. Eu defendo nessas 2 etapas, sabe? Porque isso... Quer ver uma coisa? Vamos ser sinceros. Você viaja, vai a um lugar, gente, tem uma taxa aqui de, vamos supor, R$5. Um valor aqui hipotético. Essas taxas não são altas. R$5 para você contribuir com a preservação ambiental de Ilhéus. Você deixa ou não? Em outro lugar. Claro. Qualquer pessoa, gente. Tá certo? Então, acho que a gente poderia trabalhar e esse fundo, criar um fundo e ele ser efetivamente utilizado em questões essenciais para a preservação da cidade, questão ambiental, tá certo? Questão de segurança, uma série de coisas que podem ser feitas. Então, acho que em 2 etapas eu defendo claramente. As nossas escolas, elas são antigas, as nossas escolas passam muitas vezes por algumas reformas e 3, 4, 5 meses depois da reforma, você já tem problemas sérios na rede hidráulica, na rede elétrica. Não teria a possibilidade de a gente mudar o modelo dessas escolas, escola de tempo integral, eu estou falando de escolas do município, de tempo integral, com mais espaço para que as nossas crianças pudessem ficar mais à vontade, e ter várias outras atividades, não só atividade pedagógica, e numa outra estrutura, outro modelo de escola, teria a possibilidade de jogar tudo que está aí no chão, por etapa, obviamente, e construir tudo de novo, Jabes? Eu acho que é o ideal, mas não é simples. Mas dá para fazer, não dá? Eu acho que sim. Em um Acha? processo, creio que sim. Em um processo com planejamento adequado para você ir trabalhando isso. Eu no último Porque se governo... gasta dinheiro de reforma no a cada 6 meses, pois é terrível. Em 2016, quando eu saí da prefeitura, no último governo, comecei uma experiência dessa no Salobrinho. Fizemos uma grande escola no Salobrinho. Tá certo? Uma escola maravilhosa. Área para laboratório, área para quadra, área para isso, área para aquilo. Então dá para fazer. Dá para fazer. Mas, isso que eu digo, planejamento. Você vai fazendo, tá certo? Você vai construindo isso da melhor maneira. Porque, na verdade, tem horas que a situação é muito grave. Você tem que fazer uma reforma mesmo ali para não... E sabe o que é que eu tinha? Eu tinha uma equipe só para isso. Porque tem coisas que, Vila, que uma bobagem, se você deixar, vira um problemão. Eu tive há poucos dias lá em Sambaituba. Fiz até um vídeo sobre isso. E aí, vou andando ali, né, caminhando em Sambaituba, tal, papau, o pessoal, cheguei, eu olhei, estava assim, umas crianças sentadas na porta de uma escola, a escola Henrique Cardoso, lá em Sambaituba. Aí eu disse, o que está vendo aí? Não, tem 30 dias sem aula. 30 dias sem aula? Por quê? Não, porque teve um problema no telhado, no Ripão. Teve um problema aí. É brincadeira isso? Uma equipe exatamente para esse tipo de trabalho resolve isso. Chegou lá, resolveu, acabou, pode dar 2 dias, 3 dias, está tudo resolvido. O que você precisa fazer é organizar a máquina pública em condições que essas coisas aconteçam. Por exemplo, eu tinha um governo aí, o chamado PEAD, que era um programa que a gente tinha ligado às estradas rurais, e ao mesmo tempo de auxílio-desemprego. Tá certo? Vamos supor, você chegava falar do Conto aqui, não foi? Há pouco tempo, Conto, Santo Antônio, né? Realmente eu passei por lá, na estrada está horrível mesmo. E daí tem uma outra conotação em relação às questões federais, né? Precisa de uma estrada federal. Mas enfim, manutenção é manutenção. Ora, aí você chega, manda patrulha, organiza a estrada, tal, fica ótima, tal, papá, e larga para lá, pronto. O que é que eu fiz na época? Eu criei grupos em cada local, 6 homens, depende do local, 8 homens, tá certo? E a gente tinha uma situação, teve um buraco, começou um buraco, vai logo para resolver. Esse grupo, tinha todo mundo, a gente distribuiu o cascalho, organizar para os setores e tal, porque aquele buraco, se você não resolver logo, que vai gerar uma cratera. Então, são ações que precisam acontecer na área da educação, na área da saúde. Coisas bobas.
Os nossos postos de saúde são os mesmos. E aí, Não. com vários problemas Não, também. e coisas bobas, vidas, que você resolve rapidamente. Rapidamente, se você tiver um planejamento com grupos montados nesse sentido. Eu já fiz isso e aprendi, tenho experiência, até para ver o que deu certo e o que não deu, para que as coisas possam efetivamente acontecer. Eu não vejo. Agora, eu concordo com a coisa. De forma planejada e fazendo essas mudanças mais profundas, para você ter escolas muito mais agradáveis. É muito difícil você pensar em escola integral para todo mundo de um dia para o outro. Em função da massa de alunos, tá certo? E da quantidade das escolas. Mas é necessário dar o primeiro passo, né? É necessário. Ilhéus, aqui você está hoje, se não me engano, com 3 grandes escolas, né? Tempo Sim. integral, não é? Tempo integral. Eu acho que é uma grande. É excelente isso. É bom. Mas aí É só uma atende um saída. público, só atende o público do Estado. Não, pois é, isso tem que acontecer de forma ampla, estados e município. Aí vem a questão, desenvolvimento econômico, mais impostos entrando nos cofres do município, mais ICMS, mais condições de atender essas demandas. Isso é uma coisa mais do que necessária, amigo velho. Augusto Castro inaugurou em Itabuna e aí não dá para desconectar. Reinaugurou o restaurante popular. No seu governo, você teria um restaurante popular em Ilhéus? Inclusive, eu entendo, tá certo, que enquanto você está nessa fase de dificuldades, você precisa ter alternativas, tá certo? Nós, no governo, nós tentamos fazer isso, não conseguimos. Nós tivemos alguns problemas em função dos problemas do calque. No último governo eu tentei muito, mas só vim resolver o problema do calque. Calque você sabe o que é, todo mundo sabe. É o SPC do da município. prefeitura, do município. Porque lá não sai dinheiro, não sai convênio se você estiver dentro do calque, isto é. É como se você fosse tomar um dinheiro emprestado e você está no SPC, ninguém te empresta. Mesma coisa o município. E nós, então, não conseguimos avançar. Mas acho que é algo necessário, sobretudo nessa fase que a gente vive. A pobreza é grande, Ilhéus. Não pense que é brincadeira não, Vila. Quando você olha o mapa da distribuição de renda do município, o que tem de gente na base de um salário mínimo é impressionante. E muita gente que nenhum salário mínimo. As pessoas sofrem muito. Daí os programas sociais, nesse momento, são fundamentais para minimizar o sofrimento. Minimizar, diminuir a dor das pessoas. Entendeu? Eu olho essas coisas com o sentimento, tá certo, de que muitas vezes você acha que isso é essencialismo. Não. O ideal, repito, criar emprego e renda para que todo cidadão tenha o seu trabalho e do seu trabalho leve o sustento para a sua família. Não é assim? Sim. Isso é o correto. Mas sim, e até lá? Nós vivemos um mundo diferente. Nós vivemos um mundo de tecnologia, inteligência artificial, robôs, etc. Vila, as coisas estão evoluindo para em determinado momento, você não precisa motorista para carro. Ou não? Hoje já tem carro que não precisa de motorista. Tem caminhões que não precisam de motorista hoje. Não é verdade? É. Tem avião. Imagina, entra no avião sem motorista, sem piloto. Sem piloto. Não é? Mas tem, tá certo? Os famosos drones, né, que estão aí hoje nas guerras, são extremamente utilizados. Quer dizer, há um processo de mudança no mercado de trabalho, nas tecnologias mais modernas, mudança grande. Quem lê O Admirável Mundo Novo, de George Orwell, sabe o que acontece. Né? Brave New World, quer dizer, é uma mudança profunda que está acontecendo. A inteligência artificial, se você fizer o trabalho bem feito, você faz uma frase, ela já fala como se fosse você. É brincadeira isso. Tanto que nas campanhas há uma preocupação muito grande. Os fake news, a inteligência artificial. Eu estava dando risada ontem, negócio de pesquisa, né? Pesquisas. Porque pesquisa, todo mundo sabe que pesquisa é uma fotografia do momento. Não é? Alguém achar que ganhou uma eleição há praticamente 4 meses, né? pouco menos de 4 meses de eleição, isso não existe. Porque é uma fotografia. É uma fotografia em que, infelizmente, você tem pesquisas sérias, mas muita gente tem a chamada pesquisa motiva o time.
Sabe o que é isso? Sim, pesquisa feita na cozinha para motivar o time. Falou, olha, a gente vai ganhar, vamos pra rua. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Em 2012, coisas mais novas que a de vocês, né? Não quero botar lá para trás não, porque não, Giovana vai dizer que eu estava na barriga da mãe ainda. Coisas mais novas. 2012, nós tínhamos a minha candidatura a prefeito, né? A candidatura da professora Carmelita, tá certo? E tinha a candidatura do Jorge Luiz. Jorge Luiz, né? Todas as pesquisas que eu recebi, eu estava na frente. Todas. Faltava assim 15, 20 dias para a eleição, sai uma PC Carmelita na frente. O PT gosta disso, viu? É danado. Entendeu? Danado. Sai uma PC Carmelita na frente. Eu, meu Deus, como é que pode ser um negócio desse? E o pior, registrada. Isso foi um alvoroço na campanha. Porque a trole. A pesquisa tem, né? Esse caráter, né? Entramos, discutimos, não tinha nada a ver. Ganhamos a eleição com mais de 10 mil votos de frente. Então, muito cuidado com essa coisa de pesquisa, porque ela representa, muitas vezes, uma fotografia do momento. Eu posso lhe dizer, quer dizer, eu estou feliz. Eu tenho as que eu recebo, de junho, inclusive, todas eu estou bem. Mas, ontem eu até tive uma reunião com o pessoal. Nós temos que entender a pesquisa como um instrumento que fotografa um momento do processo político. O importante da pesquisa é quando ela é repetida. Então eu faço 1, 2, 3, 4 e as coisas vão se organizando. Fora disso, tá certo? É preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado porque muitas vezes é fácil, muitas vezes. Estou falando isso por conta da tecnologia. Sim. E da inteligência artificial. Então, por exemplo, você está uma pesquisa e sai mostrando, ó. Está aqui, ó. O cara pega um instituto, inverte. E pronto, e sai mostrando e todo. Ei, rapaz, mudou. Ou então, existe muito artifício, eu tenho experiência, tenho tempo para trás, né? Tu vai e faz uma pesquisa no Vilela. Para mim, por exemplo, seria a beleza, né? Vou fazer uma pesquisa no Vilela. Dá força maior ao Vilela aí. O Vilela tem uma posição muito forte em qualquer pesquisa. Por conta de tudo. Mas será que ela retrata a realidade de Ilhéus? É verdade? Então, eu digo sempre o seguinte, cuidado, nós estamos vivendo um momento de tecnologia, esses momentos, entendeu? É preciso ter muito cuidado para que a gente não caia na cilada. Eu digo sempre que a grande pesquisa qual é? A da rua que você ouve. Essa é a pesquisa boa. Porque as pessoas têm ideia, intuição. Eu estou no local, estou ouvindo, estou falando, tal, papá. Eu tenho um sentimento. Eu já fiz campanhas. Por exemplo, eu fiz uma campanha que em 1992, foi a única eleição que eu perdi para prefeito. O Ibope, na época, a gente tinha dinheiro na região, né? Dava para contratar Ibope. Ibope me dava mês de abril, maio, por aí, não me lembro, quase 50%. Ibope. E dava para o candidato da oposição, ligado a Antônio Carlos, na época, Antônio Olímpio, dava 8%. Eu perdi a eleição por 3 mil e poucos votos. Essa é a realidade. Então é preciso ter muito cuidado com as próprias pesquisas, segundo, com a manipulação das pesquisas, tá certo? Porque nem sempre elas representam a realidade. E os mineiros dizem muito bem, né? Eleição e mineração. Só depois da apuração. Agora é hora, sabe de quê, Vila? Articulação, contato. Eu digo sempre o seguinte, dá até uma matéria. A oposição, Ilhéus, unida derrotará as candidaturas do governo. Oposição unida derrotará as candidaturas do governo. E o que é a oposição unida? A oposição unida é Progressista com Jabes Ribeiro, União Brasil com Valderico, PDT com Augustão, Gerbinho, que eu acho que ele está na oposição municipal, pelo menos é o que se sabe, o Partido Novo, da mesma forma,
a oposição unida, ou pelo menos a grande maioria da oposição unida, o PL me parece que vai sair sozinho, dizem que querem sair sozinho, não sei bem como é que está isso. Mas, enfim, a oposição unida tem todas as condições de derrotar as candidaturas do governo. Quais são elas? A candidatura do PSD de Mário Alexandre, do Bento, e a candidatura da petista, Adélia, do PT. Tá certo? Então, tem mais alguém? Bebeto também vice-prefeito pelo que partido? PSB. PSB, né? Então, as oposições unidas têm todas as condições de vencer as eleições. É só olhar todos os elementos estatísticos que nós temos. Sozinho ninguém vai ganhar, não. Nem cá, nem lá. E você pergunta, e lá se une? Não vai ter jeito. Agora, nós vamos ganhar, nós da oposição, tá certo? Seja Jabes e Pedro, seja Valderico, seja Augustão, enfim, não quero entrar nesse detalhe, nós ganharemos, eles estejam unidos ou separados. Olha o que eu estou dizendo, unidos ou separados. Muitas vezes na campanha tem a novidade dali, da colar, mas não é assim. O jogo é diferente. Então eu parto sempre desse, começando a falar em inteligência artificial, em pesquisa, eu passo sempre desse pressuposto, entendeu? Que nós temos todas as condições de vencer as eleições. Espero que seja eu o nome, para poder cumprir esse trabalho e essa possibilidade real da Ilhéus dos 500 anos, que todos nós sonhamos, todos nós desejamos, e que é importante para nós, para os nossos filhos, para todos, para toda a cidade. Jabes, muito obrigado, hein? Agradeço, Vila, termino deixando uma mensagem de parabéns para a nossa cidade, pelos seus 490 anos de história, uma mensagem de paz, de esperança, de otimismo, de alegria e, sobretudo, da certeza, sabe? Que essa cidade tem muito potencial, muito mesmo. E isso será fundamental para a gente poder trabalharmos unidos, trabalharmos com união, vários braços, várias mãos, várias cabeças, entendeu? Para que a gente possa chegar aos 500 anos com a cidade bem melhor para o ilhéense e para aqueles que aqui nos visitam. Parabéns, Ilhéus, felicidades e que o futuro seja cada vez mais lindo para todo o nosso povo. Valeu, Vila. Muito obrigado, gente. Bati um papo com Jabes Ribeiro, ex-prefeito de Ilhéus e pré-candidato pelo Progressista a prefeito da cidade. Vamos para o apoio, Neto?